tem que entrar via vereador. Então, quer dizer, aquela dinâmica de revisão agora é só pontual a alteração. Não, doutora... Como é que funciona? Não, é uma dúvida, porque assim, pelo que eu vi no jornal... Não, isso é legal constitucional. Quem pode fazer emendas a projetos na Câmara são os vereadores. Agora o plano já está lá e só vai entrar através de emenda de vereador. É evidente. Mas não foi isso que eu ouvi. Ou do próprio Poder Executivo. Tive reunião que eu vi que esse plano seria, apesar de entrar na Câmara dia 18, esse prazo seria prorrogado até 6 de novembro para qualquer prorrogado, senhor. Nós vamos estar dentro da Câmara recebendo sugestões e levando a um dos vereadores. Mas é evidente que não pode um cidadão, não pode chegar um cidadão simplesmente apresentar uma emenda no projeto. Mas não é dessa forma que a democracia é representativa. Mas o CAL pode, através dessa... procurar um vereador. Eu questionei, inclusive, dentro da OAB, qual era a competência... Mas a gente não pode querer confundir as pessoas da minha fala. A minha fala foi bem objetiva. Sim. Qualquer emenda em projeto, isso é a nossa Constituição Federal. Doutor Lio aqui pode me corrigir se eu estiver enganado. Não, eu só estou perguntando para reafirmar o que eu já sabia, que eu questionei. Então a senhora não procure, a senhora está querendo confundir as pessoas. Não estou querendo confundir, eu estou querendo esclarecer, porque na OAB mesmo eu fiz essa pergunta. E outra questão que é importante, Renata, se poderia se entrar com alteração na lei. Como o doutor Lio falou, Florianópolis estava na ilegalidade desde 2008. Porque o Estatuto das Cidades obrigava a revisão no plano diretor. Tá? Isso, o doutor pode me corrigir também. Isso era previsto até 2006, não foi feito, foi prorrogado na própria lei até 2008, e a cidade de Florianópolis não fez isso. A nova administração, pegando um processo que está correndo há 7 anos, analisando, fazendo um grande trabalho, que é obrigado a reconhecer, o trabalho que está sendo feito nas comunidades, foi feito mais de 70, 80 reuniões espalhadas pela cidade, e que agora ainda vai ocorrendo dentro da Câmara. Que a Câmara vai analisar, vai discutir as contribuições que vierem à Câmara de Vereadores por parte das comunidades, da OAB, do CAL ou de qualquer outra situação, vai ser analisado pelos vereadores, que são as pessoas que têm a competência constitucional. Antes do intervalo, a gente não completou ainda aqui as contribuições da OAB. Isso complete. Sim. E depois eu chamo o intervalo, que nós já estamos bem atrasados. Ok, não, então só para complementar, eu acho que essa questão do estudo de Pacto de Vizinhança talvez caiba o debate, eu acho que tem que ser colocado, né? Claro, e queria até, aproveitando a fala da arquiteta Silvelense, eu falei dos arquitetos e advogados, mas obviamente tem uma série de profissionais aí contribuindo, sem dúvida, tem que ser mencionados. Bom, o terceiro ponto, após essa questão da incorporação dos elementos do Estatuto da Cidade, que nós destacamos, é a questão da participação popular, né? O plano diretor, ele não é um plano diretor, ele é um plano diretor participativo. Então, o terceiro eixo estrutural que nós destacamos é que ele passa a incorporar mecanismos de acompanhamento, de gestão e com ampla participação popular. Fiscalização. De quanto em quanto tempo, por exemplo? Veja, esse é um fórum que vai ficar permanentemente aberto. É prevista uma revisão grande, digamos assim, a cada 10 anos, obrigatória. Sim. Porém, a cada momento em que se for necessária uma modificação, claro que de forma criteriosa e muito responsável, há entidades, instituições que vão ser criadas, a Conferência da Cidade, o Conselho da Cidade, com ampla participação popular. Como tem em Curitiba, né? Como tem em outros municípios. Curitiba, Rio de Janeiro, não sabia precisar Curitiba. Enfim, mas é claro, a OAB, esses seriam os pontos que nós identificamos como inovações, mas temos críticas também. A OAB procurou fazer essa crítica de forma responsável. Acho que depois do intervalo podemos falar um pouco mais sobre... Muito bem. Então a gente vai para o intervalo agora e eu gostaria até, depois a gente completar aí o que a OAB apresenta de crítica construtiva, mas para a gente buscar um detalhamento em algumas questões, secretário, como algo que sempre vem por debate, que é a altura dos prédios. Para mim, uma novidade, eu não sabia da história do elevador, né, nos modos do elevador Lacerda de Salvador, enfim, no centro da cidade, ali junto à Ponte Hercílio Luz, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Conversas Cruzadas hoje na TV Com está repercutindo a entrega por parte da Prefeitura de Florianópolis do texto Plano Diretor à Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara aqui conosco, César Faria, diz que há uma expectativa grande de aprovação, depois de ampla discussão com os pares na Câmara e com a sociedade, a audiência pública, aprovação ainda neste ano. Esta é a meta na Câmara de Vereadores. E eu queria até, para a gente completar aqui, né, ainda das sugestões que a OAB apresentou para a Prefeitura.
com relação ao texto do plano? O que mais faltou a gente dizer? Na verdade, o que eu busquei identificar no bloco anterior foram as principais modificações, né? Do seu ponto de vista técnico legal, né? Isso é o que tem no plano, né? E a pergunta era o que não tinha no plano, né? Sim. Então, dentre os pontos que nós destacamos, nós temos um total de 11 recomendações que não se pretenderam ser exaustivas, até porque tivemos aí poucos dias, 10 dias aproximadamente, para fazer essa análise, fizemos de maneira intensa. E, obviamente, pode ser que outros itens também possam ser objeto de discussão. Mas, tentando fazer um resumo dessas 11 recomendações, a primeira delas diz respeito a que as regras para a participação popular fiquem bastante claras no plano. Nós entendemos que em alguns pontos, por exemplo, nesse polêmico estudo de impacto de vizinhança, as pessoas da comunidade também vão poder opinar quando for instalar um empreendimento próximo às suas residências. De maneira bastante clara e objetiva, entendemos. Já em outros momentos, essa participação popular não ficou tão esmiuçada no texto. E sugerimos, né, à Prefeitura de Florianópolis que fizesse uma depuração desses artigos para deixar de maneira muito clara como é que as pessoas vão poder se manifestar para evitar discussões na aplicação da lei. Isso depende de lei complementar? Isso precisa de Não, esses pontos deveriam estar todos regulamentados no plano diretor. E certamente entra agora, nessa nova fase, na Câmara de Vereadores, né? Imagina a Prefeitura recebeu as nossas sugestões na semana passada. Eu ouvi comentários de que algumas coisas já teriam sido discutidas, possivelmente acolhidas, né? Mas também tem esse período durante a Câmara de Vereadores para ser analisado. Claro. Até pegando esse gancho, Renato, qual que vai ser a participação agora a partir de segunda-feira, terça-feira na Câmara? Sim. O secretário Dalmo já se colocou à disposição da Câmara, juntamente com a sua equipe, para estar na Câmara analisando, discutindo, avaliando o que foi encaminhado. E até as sugestões que porventura venham até aos vereadores, a Câmara de Vereadores, a OAB pode ter nova sugestão, o CAL e assim por diante, as universidades, que vão chegar na Câmara, os vereadores vão encaminhar junto com o IPUF para ver se estão dentro das diretrizes do plano, se são compatíveis com o que está sendo planejado para o futuro da cidade, no novo plano diretor, para facilitar a discussão e a análise técnica das sugestões. Fica bastante clara também, né, a secretária dá uma estratégia da Prefeitura de colocar o senhor à disposição, o senhor indo voluntariamente à Câmara de Vereadores durante toda essa semana também. Mas, na verdade, a gente vai requisitar. Não, claro. Ainda. Não, mas eu digo para evitar a crítica de que não houve debate, né? De que não havia ninguém para esclarecer, de que não houve possibilidade de interagir, né? De que não houve debate, né? Bom, o seguinte, a gente está quase na reta final do programa. Elevador, como é que é esse projeto do elevador? Teremos uma espécie de elevador Lacerda junto à ponte Ercílio Luz, é isso? Renato, no estudo de mobilidade, as propostas foram desde o pedestre, é o primeiro ponto da mobilidade. Elas estudaram calçadas, questões como estacionamento, as vias de trânsito, os transportes coletivos em suas modalidades e uma proposta concreta para o transporte marítimo. De todas e nesse estudo se verificou que dentro de uma conjugação do transporte marítimo com uma evolução do transporte coletivo para linhas tronco e para linhas circulares, que acreditamos que seja digamos assim, a grande saída de Florianópolis, que inclui ter a ponte Ercílio Luz exclusivamente com ônibus. Essa proposta surgiu com o plano diretor, foi da primeira, pelo menos que eu tenha ouvido. Sim. Então, conjugando coletivo com transporte marítimo, consideramos que, ao contrário do que tem sido imaginado, ou na Baía Norte ou na Baía Sul, o lugar ideal para o terminal marítimo de Florianópolis é junto à ponte Ercílio Luz, ao lado do trapiche do Corpo de Bombeiros. Por quê? As condições náuticas de vento são melhores do que nos dois pontos anteriormente estudados. E mais, imagine uma embarcação parando atrás do centro de convenções. A pessoa vai trabalhar na Rio Branco. Ela provavelmente precisará de um ônibus. Esse ônibus terá que sair do aterro e passar em todos os pontos nevrálgicos. Ao lado do Corpo de Bombeiros, na beira-mar, a pessoa está ao lado do chamado Volta ao Morro, os dois circulares centrais da cidade. Né? E aí veio a ideia do túnel, porque se a gente observar, há um desnível de 4 metros entre o trapiche lá embaixo e o nível da Avenida Beira-Mar. Então, se faz um túnel, pode-se subir na beira-mar para pegar o ônibus no sentido centro,
ou atravessar a beira-mar e subir para pegar no sentido Trindade ou Lagoa. Ou caminhar um pouco mais pelo túnel e aí temos um acessor transparente, bonito, que leva para o Parque da Luz. A partir do Parque da Luz, nós temos menos de 2.000 metros para a Praça 15. Muito perto, só descer. E ali existe um vazio ali, com uma construção embargada há muitos anos. Exatamente, Sim. É que a Prefeitura está tentando. E com a ideia da ponte estilo Luz, esse terminal fica inteiramente integrado ao verdade, transporte marítimo e circular. Então, essa proposta do elevador. E conecta diretamente via elevador ao centro da cidade em poucos minutos, né? Exatamente. E uma área nobre que é o Parque da Luz. No centro de convenções vai sair mesmo, secretário Dali? Pois é. Finalmente vamos tirar, perdoe o termo, aquele... Pois é, mas aí tem uma questão. Mas aí nós temos uma questão interessante aí, que é a questão econômica. Claro que não é um modelo de beleza arquitetônica e o local escolhido não é dos melhores, enfim, mas tem uma função social e econômica, o Centro-Sul hoje, que é extraordinária. Para você ter uma ideia, hoje, agora à noite, tinha fila, pessoal, para entrar ali na Fina Ostra. São 3 eventos hoje, por exemplo, em andamento do Centro-Sul. Hoje, se não me engano, ele tem 2 anos de agenda fechada já para frente. Sim, e ele tem mais 9 anos de contrato para estabelecer-se ali. E como é que fica? Olha, como é que é esse modelo, secretário? Uma coisa muito gozada, né? Um terreno de marinha, mas isso por um particular. É por um prazo de 25 anos. Está sendo tratado com muita responsabilidade. A ideia da mudança para ser melhor. Não pode ser feita às pressas, porque realmente o Centro de Convenções é um dos pilares do turismo de Florianópolis, do turismo, do lazer, dos negócios, é fundamental. Então, o que se quer? Prever no plano para que num espaço de tempo, entre 5 e 10 anos, ele possa ser relocado no aterro da Baía Sul. Exatamente. Entre o aeroporto e o centro da cidade, com mais espaço para estacionamento, que já é um problema sério ali, e também em condições maiores. Florianópolis tem perdido eventos de maior porte, porque a dimensão não chega. O grande objetivo, porque isso é uma questão, o plano não dialoga só com o que não pode, ou só com o dia a dia, ele precisa antever as vocações, as oportunidades do município. E uma delas é dispor daquela área para um reforço considerável para o centro da cidade. Mas a ideia primeiro é construir lá na Via Expressa Sul para depois desativar. Imagino que sim, senão não teria sentido. Exatamente. Né? Intervalo. Resgatar nossa borda d'água. Claro. Intervalo e a instância, as considerações finais. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com para fechar o programa. Aqui o seguinte, bom, secretário Dalmo, altura dos prédios. O Henrique Penhalosa, que foi prefeito de Bogotá, fez palestra aí na semana passada, né, no Fronteiras do Pensamento, perguntado sobre a altura dos prédios e tal, ele disse que isso não faz a menor importância, que o que importa mesmo é o térreo, a circulação das pessoas, enfim. Qual é a opinião do senhor? E o que diz o plano? É um dos assuntos, das questões estratégicas, uma das questões que foi muito debatida. Primeiro, uma opção. O que Florianópolis tem de melhor? Como é que a nossa cidade quer, digamos assim, se estruturar para si mesmo, para os seus moradores e para os seus visitantes? Nós somos uma cidade turística. Nós estamos em um dos lugares mais bonitos do mundo. Nós somos um município cercado de montanhas, cercado de mar, cercado de tradição. Será que nós precisamos depender da altura dos edifícios? Porque quando a gente fala em altura, em Santa Catarina, vem muito à mente Camboriú. Mas as pessoas não lembram que Camboriú, quem ocupa aqueles edifícios todos, não vão trabalhar todo dia em horários próximos, as pessoas vão sair lá de bermudas. É uma condição muito diferente do que seria numa cidade. Nem tomam mais banho naquela praia verde por causa da sombra dos edifícios na praia. Exatamente. Então, assim, admite-se verticalização? Sim, sem preconceitos. Em grande parte da cidade, por exemplo, na área central, os gabaritos são mantidos, porque o solo se torna muito caro. A gente pode ver essa necessidade de ocupar o solo de maneira mais intensa, por exemplo, na Universidade Federal. Ela começou, os prédios da universidade tinham 2 pavimentos, 3 no máximo, e agora já são edifícios, porque a mesma coisa acontece com o IFSC nos seus projetos de evolução. A cidade não pode desconhecer isso. Nós não seria o caso de propor uma tábua rasa de... Então, nós temos lugares de adensamento no centro, temos lugares de adensamento no continente. O continente se estrutura para uma dimensão metropolitana com o crescimento dos municípios vizinhos que a área continental precisa assumir. E no norte da ilha também, né? No norte da ilha é um pouquinho mais controlado, mas também possível no norte da ilha. E aí um controle maior, uma restrição maior na região do leste da ilha de Santa Catarina e sul da ilha. Exato. É isso? E um aspecto interessante, Renato, é que, por exemplo, no centro se estimula edifícios de habitação.
né? Porque nós investimos só em edifícios de escritórios e o centro fica deserto, fica desabitado, inseguro. Sábado, depois do meio-dia, morreu. Perfeito. Pessoal, nós estamos sobre a hora, mas o seguinte, eu preciso de uma frase de cada um para fechar o programa. Uma frase mesmo, porque o tempo está esgotado. A sua frase. Eu continuo aguardando a conclusão do plano para poder contribuir um pouquinho mais. Arquiteto Silvio. Acredito que vai melhorar, e melhorar bastante. Vereador. Vou dizer uma palavra que o Dalmo gosta muito: equilíbrio. Queria dizer que o plano diretor é um processo que ainda não acabou e ainda vamos continuar acompanhando e fazendo a crítica responsável para que tenhamos o melhor plano diretor que a cidade já teve. Secretário. Reconhecer que o plano possa ter, como todas as nossas leis, como bem disse o doutor Leo, todas as nossas leis têm pequenas lacunas, mas têm grandes vantagens e coloca a cidade no século XXI. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Um ótimo final de semana a todos vocês e em especial para você que nos acompanhou no Conversas Cruzadas na TV Com. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau!